Você já se sentiu preocupado, ansioso ou com medo de não ter o suficiente? Talvez seja uma necessidade financeira, um problema na família, um sonho que parece impossível ou até uma resposta de Deus que ainda não chegou. A incerteza do futuro pode ser assustadora, mas a Bíblia nos ensina algo poderoso. Se você crer, Deus te dará tudo o que necessita. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus nos lembra: olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos pássaros, como Ele não cuidaria de você? O problema é que muitas vezes olhamos mais para as dificuldades do que para as promessas. Enxergamos o problema maior do que a fé e nos esquecemos de que Deus já tem tudo preparado. Mas quando escolhemos confiar, quando colocamos nossa fé em ação, vemos que Ele nunca falha. Se você tem esperado uma resposta, se tem carregado um peso ou se sente perdido sem saber como será o dia de amanhã, esta mensagem é para você. Deus quer te lembrar que nada te faltará desde que você creia. Escreva nos comentários: eu creio que Deus suprirá tudo o que eu preciso. Esse ato representa sua confiança na fidelidade dele, declarando que você escolhe viver pela fé e não pelo medo. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar. Número 1. A promessa que muda tudo. Você já se sentiu como se estivesse lutando sozinho? Como se estivesse orando, esperando, confiando, mas as respostas simplesmente não chegam? Parece que quanto mais você precisa de algo, mais distante aquilo parece estar. Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros, dificuldades no trabalho, desafios na família ou até mesmo um cansaço emocional que parece não ter fim. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Se você crer, Deus te dará tudo o que necessita. E isso não é uma frase bonita para te motivar. Isso é uma promessa real, viva, imutável, que está na palavra. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, está escrito: por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será para vós. Perceba a profundidade dessa declaração. Jesus não disse que talvez, que dependendo das circunstâncias, que só em algumas situações. Ele disse tudo, e o único requisito que ele colocou foi a fé, crer de todo o coração. E quando Jesus fala, ele não está lançando palavras ao vento. Ele está mostrando um princípio que transforma vidas. Mas por que então tantas pessoas oram e não veem resposta? Porque parece que essa promessa não se cumpre para todos. Porque crer de verdade vai além de apenas dizer eu acredito. Crer de verdade é confiar quando tudo ao redor parece contrário. É continuar esperando, mesmo quando os dias parecem difíceis. É entender que Deus não está preso ao tempo humano e que Ele age no momento perfeito. A história de Abraão é uma das provas mais poderosas disso. Deus prometeu que ele teria um filho, mas o tempo passou, os anos chegaram, a velhice bateu à porta e a promessa ainda não tinha se cumprido. Aos olhos humanos já era tarde demais. Mas em Romanos capítulo 4, versículo 20, está escrito: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão escolheu crer, mesmo quando tudo parecia contrário, e porque ele creu, Deus cumpriu o que prometeu. Muitas vezes queremos que Deus nos dê tudo de imediato. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas, caminhos fáceis. Mas a fé verdadeira não é medida no momento da resposta, e sim no tempo da espera. Quem crê de verdade não desiste. Quem crê de verdade não olha para as circunstâncias, olha para a promessa. Quem crê de verdade não se prende ao que vê, se prende ao que Deus disse. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensina algo essencial. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você percebe? Tudo aquilo que você precisa já está reservado para você, mas a ordem precisa estar correta. Primeiro buscar a vontade de Deus, primeiro confiar nele, primeiro crer, e então as demais coisas virão.
O grande problema é que muitas vezes o medo fala mais alto do que a fé. As preocupações roubam a nossa confiança. Começamos a olhar mais para o que falta do que para o que Deus já fez. Ficamos tão focados nas dificuldades que esquecemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Lembre-se do que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não é indiferente ao seu clamor. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração, conhece cada necessidade, mas ele não se move pelo desespero. Ele se move pela fé. Talvez você esteja se perguntando, mas e se minha fé for pequena? Jesus respondeu isso em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A questão não é o tamanho da fé, e sim a sinceridade dela. Mesmo que seja pequena, se for verdadeira, Deus age. E quando Deus age, nada pode impedir. Em Salmos capítulo 37, versículo 25, está escrito: Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Isso significa que se você está nas mãos de Deus, não importa o cenário ao seu redor. A provisão virá. A promessa de Deus não falha. Quem confia nele nunca fica sem resposta. Pode até demorar aos olhos humanos. Pode parecer impossível, mas nada está fora do controle daquele que criou todas as coisas. Se você crer, Deus te dará tudo o que necessita. Essa é uma verdade imutável. Se hoje você está esperando algo, não desanime, não pare, não duvide. Apenas creia, porque aquele que prometeu é fiel. Número 2. O segredo para receber de Deus. Você já percebeu que algumas pessoas parecem receber tudo de Deus, enquanto outras vivem esperando e nunca enxergam as respostas? Talvez você já tenha se perguntado: o que estou fazendo de errado? Por que oro, peço, clamo, mas nada acontece? Se você já sentiu essa angústia, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas vivem essa mesma frustração, sem entender que existe um segredo para receber de Deus. Um segredo que está escondido a olhos humanos, mas que Jesus revelou com clareza na palavra. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos próprios prazeres. Esse versículo é um alerta. Não basta pedir, é preciso saber como pedir. O problema não está na oração, mas na intenção do coração. Muitas vezes queremos apenas suprir nossos desejos e não entender o propósito de Deus. Pedimos bênçãos, mas não queremos compromisso. Buscamos soluções rápidas, mas não buscamos transformação. Jesus nos mostrou a chave para receber em Marcos capítulo 11, versículo 22. Tende fé em Deus. Essa simples frase contém um poder enorme. Ter fé em Deus não significa apenas acreditar que Ele existe, mas confiar nele completamente. É saber que Ele tem o melhor para nós, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Quando Jesus esteve na terra, Ele encontrou muitas pessoas que precisavam de milagres. Algumas receberam de imediato, outras não. Mas o que diferenciava cada uma? A fé. Em Mateus capítulo 9, versículo 29, Jesus disse: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Você percebe? O tamanho da sua fé define o que você recebe. Quem duvida já se coloca fora do propósito. Quem crê, abre as portas para o impossível acontecer. Mas ter fé não significa apenas acreditar. Significa agir conforme essa crença. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, está escrito: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta dizer que acredita se suas atitudes demonstram o contrário. Fé sem ação é apenas palavra vazia. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas vivem presas ao medo. Elas oram pedindo provisão, mas não descansam, vivem ansiosas, preocupadas, tentando resolver tudo com suas próprias forças. Elas pedem cura, mas duvidam no coração se realmente serão curadas. Pedem portas abertas, mas hesitam na hora de dar um passo de fé.
A verdade é que Deus já preparou tudo para você, mas Ele não pode derramar suas bênçãos sobre um coração que ainda não aprendeu a confiar. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Se você soubesse o que Deus já tem para a sua vida, nunca mais viveria ansioso. Mas para receber, é preciso estar alinhado com a vontade de Deus. Em João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: "Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito." Perceba a condição: permanecer nele. Ou seja, não basta pedir. É preciso estar conectado, viver de acordo com a palavra, buscar o que é certo. Quem vive longe de Deus não pode esperar que as portas se abram. O segredo para receber de Deus está na confiança total. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, Jesus afirmou: "Vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe o pedirdes." Isso significa que Deus já conhece todas as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas Ele quer que você aprenda a confiar e a esperar no tempo certo. A maior prova de fé é descansar. Quem confia não se desespera. Quem sabe que Deus está no controle não vive ansioso. Quem crê de verdade não se desespera com os problemas, mas usa cada dificuldade como uma oportunidade para ver Deus agir. Hoje, Deus está te chamando para um nível mais profundo de fé. Um nível onde você não apenas pede, mas confia. Onde você não apenas espera, mas descansa. Onde você não apenas acredita, mas age conforme sua crença. Se você entender esse segredo e colocar em prática, verá as portas se abrindo diante de você, porque Deus nunca falha e a promessa dele nunca volta vazia. A network error occurred. Please check your connection and try again. If this issue persists, please contact us through our help center at help.openai.com. Número 3. A chave está em suas mãos. Quantas vezes você já se sentiu preso, como se estivesse diante de uma porta fechada e não soubesse como atravessá-la? Você ora, clama, pede, mas as respostas parecem não vir. Parece que tudo continua igual, como se algo estivesse impedindo você de alcançar o que precisa. Mas e se eu te dissesse que a chave para essa porta já está em suas mãos? Jesus nos deixou um ensinamento poderoso em Mateus capítulo 7, versículo 7. "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á." Esse versículo não é apenas um conselho. É um princípio espiritual que transforma vidas. Ele nos ensina que a ação vem da nossa parte. Precisamos pedir, buscar e bater. Mas o que muitas pessoas fazem? Ficam esperando como se Deus fosse agir sem que elas tomem nenhuma atitude. Deus já te deu a chave, mas cabe a você usá-la. A chave da fé, a chave da obediência, a chave da perseverança. O problema é que muitos querem a resposta, mas não querem agir conforme a vontade de Deus. Querem as bênçãos, mas não querem compromisso. Querem as portas abertas, mas não querem se mover na direção certa. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: "Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Isso significa que a sua fé é a chave para receber o que precisa. Se você não crê, se você duvida, se você se enche de medo e incerteza, está deixando a chave de lado e tentando abrir a porta com as próprias mãos. Veja o que aconteceu com Pedro quando ele andou sobre as águas. Ele viu Jesus e pediu para ir até ele. Jesus disse: "Vem." E Pedro foi. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, tudo estava bem. Mas no momento em que ele olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esse é o grande problema de muitos. Eles começam bem, cheios de fé, confiando em Deus. Mas basta o vento soprar, basta uma dificuldade aparecer, basta um problema surgir e a dúvida toma conta. E a dúvida rouba a resposta.
A dúvida paralisa. A dúvida impede que a chave funcione. Deus já colocou a chave em suas mãos, mas se você não usá-la, nada vai mudar. Você precisa tomar posse da promessa. Você precisa agir com fé. Você precisa continuar confiando, mesmo quando tudo parecer contrário. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: "Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento." Isso significa que se você quer receber algo de Deus, precisa estar firme. Não pode ser levado pelo que vê, pelo que sente, pelo que os outros dizem. Sua confiança precisa estar no que Deus prometeu. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu coloco isso em prática? Como eu uso essa chave? A resposta está na perseverança. Em Lucas, capítulo 18, Jesus contou a parábola da viúva persistente. Ela buscava justiça e não desistia. Ela ia até o juiz dia após dia, sem se cansar. E no final, recebeu o que queria. E Jesus finaliza essa parábola dizendo: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça demorado em atendê-los?" Deus quer ver até onde vai sua fé. Se você crê apenas quando tudo está fácil, isso não é fé, é conveniência. Mas se você continua crendo, mesmo quando tudo parece contrário, essa é a fé verdadeira. E é essa fé que move o coração de Deus. A chave já está com você. Está em sua fé, em sua perseverança, em sua confiança inabalável. Não espere mais. Não fique parado diante da porta fechada. Use a chave que Deus já colocou em suas mãos e veja o impossível se tornar realidade. Número 4. Por que muitos não recebem? Você já se perguntou por que tantas pessoas oram, pedem, clamam, mas não recebem? Por que algumas vivem testemunhando milagres, provisões, respostas, enquanto outras parecem presas em um ciclo de espera sem fim? Se Deus prometeu que daria tudo o que precisamos, por que nem todos conseguem ver essa promessa se cumprindo? A resposta para essa pergunta não está no céu, mas dentro do coração de cada um. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, está escrito: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça." Isso significa que, muitas vezes, o problema não está na promessa, mas em nós mesmos. Algo dentro do coração pode estar bloqueando o agir de Deus. Uma das principais razões pelas quais muitos não recebem é a falta de fé. Em Tiago capítulo 1, versículo 6, a Bíblia é clara: "Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento." Ou seja, se você pede algo, mas no fundo do coração não acredita que Deus realmente pode ou quer te dar, essa dúvida se torna um bloqueio. Deus se move pela fé e não pela incerteza. Outro motivo pelo qual muitos não recebem é o coração dividido. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro." Muitos pedem a Deus, mas continuam colocando sua confiança em outras coisas. Oram por provisão, mas sua segurança está no dinheiro. Pedem direção, mas preferem seguir seus próprios planos. E há aqueles que simplesmente não estão preparados para receber. Em Lucas capítulo 15, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Ele pediu sua herança antes do tempo e desperdiçou tudo porque não tinha maturidade para administrar o que recebeu. Isso acontece com muitas pessoas. Elas pedem algo a Deus, mas não estão prontas para receber. Deus, em sua sabedoria, espera o momento certo, porque Ele não dá bênçãos para serem desperdiçadas. Em Tiago capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: "Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios prazeres." Isso nos ensina que nem sempre pedimos pelas razões certas. Às vezes, queremos algo apenas para nossa própria satisfação, sem pensar no propósito de Deus. E Deus não concede pedidos que nos afastam dele ou que alimentam nosso egoísmo. Mas talvez a razão mais comum pela qual muitos não recebem seja a falta de persistência. Em Lucas capítulo 11, Jesus contou a parábola do amigo insistente.
Um homem bateu à porta de um amigo à meia-noite pedindo pão. No começo, o amigo não quis atender, mas como ele continuou insistindo, acabou recebendo o que precisava. E Jesus conclui dizendo: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Muitas pessoas desistem antes do tempo. Elas oram uma vez, esperam um pouco, e se não recebem imediatamente, já acham que Deus não quer dar. Mas quem realmente crê, persiste. Quem realmente confia, continua pedindo, buscando e batendo até que a resposta venha. Deus não está indiferente ao seu clamor. Ele vê cada lágrima, ouve cada oração e conhece cada desejo do seu coração. Mas Ele também vê o que está dentro de você. Ele sabe se sua fé é verdadeira ou se é apenas momentânea. Ele sabe se você está pronto para receber ou se ainda precisa aprender algo antes da bênção chegar. Se você tem pedido algo e ainda não recebeu, não desista. Examine seu coração, fortaleça sua fé, alinhe seu pedido com a vontade de Deus e continue persistindo, porque aqueles que permanecem firmes sempre veem a promessa se cumprir. Número 5. A fé que abre portas. Você já esteve diante de uma situação onde todas as portas pareciam fechadas? Talvez você tenha tentado de tudo, buscado soluções, esperado respostas, mas nada aconteceu. A frustração tomou conta, o cansaço veio e a dúvida começou a sussurrar no seu coração. Será que Deus realmente vai agir? Mas hoje eu quero te dizer algo poderoso. Existe uma fé que abre portas, e essa fé pode mudar tudo na sua vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia nos ensina o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que fé não é sentir, não é ver, não é entender. Fé é ter certeza, mesmo quando tudo parece contrário. Fé é continuar caminhando, mesmo quando a estrada parece escura. Fé é confiar que Deus já está agindo, mesmo que os olhos naturais ainda não enxerguem nada. Quantas vezes nós deixamos de ver milagres porque olhamos mais para as dificuldades do que para as promessas de Deus? Em Mateus capítulo 13, versículo 58, está escrito que Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua própria terra por causa da incredulidade deles. Isso é muito sério. A falta de fé pode impedir que algo extraordinário aconteça. Agora, veja o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos, ela sofreu com uma enfermidade, gastou tudo o que tinha, procurou ajuda em todos os lugares, mas nada resolvia. Até que um dia ela decidiu fazer algo diferente. Em Mateus capítulo 9, versículo 21, está escrito: Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei sã. Ela não precisou que Jesus a chamasse, que alguém orasse por ela, ou que algo especial acontecesse. Ela apenas creu, e sua fé abriu uma porta que parecia impossível. É exatamente isso que Deus espera de você. Uma fé que não espera as condições serem favoráveis, que não depende de sinais, que não precisa ver para acreditar. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus disse: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso significa que sua fé tem poder para mover barreiras, para abrir portas que ninguém pode fechar, para transformar realidades. Mas essa fé não pode ser apenas um pensamento positivo. Ela precisa ser acompanhada por atitudes. Em Tiago capítulo 2, versículo 17, está escrito: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta dizer que você crê se suas ações demonstram o contrário. Quem tem fé se posiciona. Quem tem fé age. Quem tem fé dá passos mesmo quando tudo parece incerto. Muitos esperam que as portas se abram antes de darem o primeiro passo, mas a fé verdadeira funciona ao contrário. Primeiro, você pisa. Depois, Deus abre o caminho. Foi assim com Pedro quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. Enquanto ele manteve seus olhos fixos em Jesus, ele caminhou sobre o impossível, mas no momento em que olhou para as ondas, começou a afundar.
Isso nos ensina que a fé que abre portas é aquela que permanece firme, independente do que está acontecendo ao redor. Quem olha para o vento e para as dificuldades perde o foco. Quem olha para Jesus atravessa qualquer tempestade. Talvez hoje você esteja esperando por uma porta aberta. Talvez você esteja aguardando uma resposta, uma mudança, um milagre. Mas a pergunta é: você realmente crê que Deus pode fazer isso? Ou você está apenas esperando para ver se algo acontece? Porque quem tem fé de verdade não espera para ver. Já começa a agir como quem sabe que a promessa vai se cumprir. Deus quer abrir portas na sua vida, mas Ele não pode fazer isso sem a sua cooperação. Se você se recusa a dar passos de fé, se você fica paralisado pela dúvida, se você permite que o medo tome conta, você mesmo está fechando a porta que Deus quer abrir. A fé verdadeira não aceita limitações, não enxerga barreiras, não recua diante dos desafios. Ela vê o invisível, crê no impossível e anda sobre o desconhecido. Se você decidir hoje confiar de todo o coração, se você escolher agir como alguém que já recebeu, se você permanecer firme sem duvidar, então se prepare. Porque a fé que abre portas é a mesma fé que trará à existência tudo aquilo que Deus já preparou para você. Número 6. Quando Deus diz sim. Você já viveu aquele momento em que parece que todas as portas se abriram ao mesmo tempo? Como se, de repente, aquilo pelo qual você orava há tanto tempo finalmente tivesse chegado. A sensação de alívio, de gratidão, de ver que tudo valeu a pena. Quando Deus diz sim, nada pode impedir. Mas será que sabemos reconhecer esse sim? Será que estamos prontos para viver o que Ele tem para nós? Muitas vezes, ficamos tão acostumados a esperar que, quando Deus nos responde, nem sabemos como agir. Oramos, buscamos, clamamos, mas quando o sim de Deus chega, o medo aparece. Será que é isso mesmo? Será que estou pronto? Será que não vai dar errado? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso significa que quando Deus diz sim, Ele já preparou tudo. Ele já planejou cada detalhe, já organizou cada passo. Mas há algo que precisamos entender. Deus não diz sim para qualquer coisa. Ele não abençoa pedidos egoístas. Não concede algo que nos afaste dele. Não nos dá algo antes do tempo certo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia nos alerta: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios prazeres. Deus não nos dá algo apenas para satisfazer um desejo momentâneo. Ele nos dá aquilo que realmente precisamos. Agora, quando a resposta vem, é preciso estar pronto para avançar. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Se Deus abriu a porta, ninguém pode fechá-la, mas cabe a você ter coragem para entrar. Quantas vezes Deus já disse sim, mas o medo impediu que você tomasse posse da bênção? Foi isso que aconteceu com os israelitas quando chegaram à terra prometida. Depois de anos no deserto, Deus disse sim, mas quando enviaram os espias, a maioria voltou com medo, dizendo que os gigantes eram muito fortes. Em Números, capítulo 13, versículo 33, disseram: Também vimos ali gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Deus já tinha dado a vitória, mas eles não tiveram coragem de avançar. Isso acontece com muitas pessoas. Elas pedem algo a Deus, oram, jejuam, esperam, e quando a resposta chega, hesitam. O medo do novo, a insegurança, a dúvida. Mas se Deus disse sim, por que temer? Se Ele abriu o caminho, por que questionar? Jesus ensinou sobre isso em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será para vós. Você percebe? O segredo não está apenas em pedir, mas em crer que já recebeu. Quem confia no sim de Deus não fica paralisado, avança. Quem entende que Deus já respondeu, age como alguém que já tem a vitória. Mas há algo importante: o sim de Deus nem sempre vem da forma como esperamos. Às vezes, Ele responde de um jeito diferente,
conduzindo-nos por caminhos inesperados. José sonhou que seria grande, mas antes precisou passar pela cova, pela escravidão e pela prisão. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, jamais teria visto o cumprimento da promessa. Quando Deus diz sim, Ele não apenas entrega a bênção, Ele nos prepara para vivê-la. Isso significa que se você está recebendo uma resposta, é porque Ele já te capacitou. Se Ele abriu a porta, é porque você está pronto para atravessá-la. Não permita que a dúvida roube aquilo que Deus já liberou para a sua vida. Não questione aquilo que você passou anos esperando. Não recue diante da oportunidade que Ele colocou diante de você. Se Deus disse sim, então vá. Se Ele confirmou, então avance. Porque nada e ninguém pode impedir aquilo que Ele já decretou sobre você. Número 7. Deus sempre nos dá além do que pensamos, porque Ele vê o que não conseguimos ver. Ele conhece o nosso futuro, sabe o que realmente precisamos, sabe qual é o melhor caminho. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensinou um princípio fundamental. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele não apenas supre nossas necessidades, mas acrescenta muito mais. Se hoje você sente que precisa de algo, lembre-se de que Deus já sabe. Ele já viu sua necessidade antes mesmo de você falar. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, está escrito: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E se Ele já sabe, então você pode descansar. Pode confiar que Ele não apenas vai te suprir, mas vai fazer de uma forma tão grandiosa que você olhará para trás e verá que Ele te deu além do que você esperava. Deus nunca age de forma limitada. Ele não é um Deus de migalhas. Ele é um Deus de abundância. Se você crer e confiar nele, se você permanecer firme na fé, então se prepare, porque Ele está prestes a te surpreender de uma maneira que você jamais imaginou. Se você chegou até o final deste vídeo, é porque é uma pessoa comprometida em fortalecer sua fé e confiar que Deus suprirá tudo o que você precisa. Isso mostra sua determinação em viver pela fé e não pelo medo, sabendo que Deus nunca falha e sempre cuida dos seus filhos. Lembre-se de que confiar em Deus é uma jornada contínua e recompensadora. Cada passo que você dá em direção à fé fortalece sua confiança nele e abre portas que pareciam impossíveis. A provisão, a resposta e o milagre já estão a caminho. Basta crer. Aqui no canal ajudamos você a crescer espiritualmente, trazendo ensinamentos profundos, histórias inspiradoras e princípios bíblicos que transformam vidas. Comente: minha fé está firme, para que saibamos que você chegou até aqui e está nessa jornada conosco. Seu testemunho pode fortalecer outras pessoas.